BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. No mercado jurídico, a marca pessoal vai muito além de um cartão de visitas elegante ou de postagens pontuais no LinkedIn. Ela se constrói na intersecção entre reputação, consistência e posicionamento estratégico. Em um ambiente altamente competitivo e movido por confiança, a forma como um profissional do direito comunica sua expertise e valores diferenciais pode ser determinante para atrair clientes, conquistar oportunidades e se destacar entre colegas e tomadores de decisão. Construir uma marca pessoal sólida nesse setor exige clareza sobre o público que se deseja impactar, presença ativa em espaços relevantes e, sobretudo, coerência entre discurso e prática no dia a dia profissional. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Ricardo Dal Bosco, palestrante e formador com destaque nos temas o poder das gerações nas empresas, assim como sobre o profissional do futuro e o futuro do trabalho. Mentor de marca pessoal, sendo referência nacional e com experiência em projetar profissionais de sucesso de 4 continentes, além de marcas corporativas. Morou e trabalhou em diversos lugares do mundo. É doutor com foco em influência digital, escritor best-seller, conselheiro de empresas, vencedor de prêmios, além de colunista e consultado por diversas mídias de renome nacional. É o maior formador de LinkedIn Top Voices e Creators no Brasil. Trabalhou em diversos lugares pelo mundo e é considerado profissional de confiança de vários executivos, empresários e board members do país. Dal Bosco, seja muito bem-vindo e muito obrigado por topar o nosso convite, viu? Gabriel, um prazer contribuir com você, assim como profissionais da área jurídica. Afinal, grande parte, infelizmente, desses profissionais continuam estudando, entocados, dentro de uma caverna, escondidos dentro de uma toca, vamos dizer assim, porque não sabem projetar a sua própria marca pessoal. Muitas vezes são fantásticos tecnicamente, mas o próprio público deles não os reconhece como tal. Consequentemente, acabam caindo naquela vala comum, naquela vala da competitividade, naquele oceano vermelho onde todo mundo fica só dependendo de troca de preços. Ricardo, você tem totalmente razão, Ricardo. E a toca tem que ser bem grande, porque a gente está falando de 1,5 milhão de advogados, e eu acredito que não são todos que estão fazendo esse trabalho para poder mostrar a seu trabalho. Exato. A menor parte, porque grande parte acha que faz algo, cuida da imagem, compra um bom terno, vai num alfaiate, só que a amplitude de influência dessa pessoa fica muito local. Poxa, mas a gente tinha limitações pela ordem por muitos anos, lá vai, agora tem começado a abrir um pouquinho, mas, bom, se você ficava limitado apenas por meio daquilo, acreditando que você não podia fazer nada, também aqui tem um desconhecimento. Porque as pessoas acreditam que fazer o seu marketing pessoal é apenas ao estilo norte-americano de botar a sua imagem no outdoor na beira de estrada falando seguro viário, acidente viário, fale comigo, certo? Mas não é este caso. Ou seja, a geração de valor, ela começa antes de uma exposição dizendo, olha, eu vendo a coisa X, porque isso realmente, aí você vai ter limitações. Então, a construção da marca pessoal de um advogado, uma advogada, um desembargador, uma desembargadora, um juiz, uma juíza, a depender do objetivo pessoal e profissional de cada um, aqui existe uma outra forma de se fazer, de uma maneira sutil, sem criar problemas jurídicos, inclusive para si, mas que eles conseguem dar a volta, conquistar o seu público-alvo e serem considerados a solução para os problemas que o outro lado possui. E isso que este público fará com você? Deixará mais dinheiro com você, deixará mais indicações com você. Ainda mais que, muitas vezes, o advogado ele vende projeto ou ele vende hora. Então, ter um nome muito mais forte
para que você consiga aqui ter um maior interesse no mercado e o seu nome valer mais, é fundamental hoje em dia para, por exemplo, advogados e advogadas estratégicos e visionários. Sensacional. Ricardo, sabe que eu estava almoçando com um amigo meu semana passada? Ele é advogado. E daí ele estava me falando, Gabriel, putz, cara, eu não gosto de vender, não gosto dessas coisas que tem que fazer, de aparecer, não sei o quê, eu gosto que o meu trabalho fala por si. E eu falei, olha, cara, seu trabalho é muito bom, realmente, você tem feito todo o trabalho direitinho, você tem uma carreira legal, você estudou, você fez o que tinha que ser feito. Mas não adianta nada você ter tudo isso se ninguém está sabendo. Esse cara, infelizmente, ele não acordou para um mundo que é bem diferente hoje do que ele foi educado. Né? Sim. Então, essas pessoas, elas continuam acreditando naquela mentira que nos contaram lá no passado, porque também quem nos contou, muitas vezes não sabia que o mundo daria essa reviravolta, no sentido de que, Gabriel, esforce-se, estude, e aí você será um profissional de sucesso. Beleza, aí você estudou pra caramba, você se esforçou muito, e caramba, mas onde é que está o resultado? O que falta? É que a gente ficou muito apegado em hard skills, porque nos falaram que eram os certificados, eram os cursos, era isto que nos daria uma alavancagem para um futuro brilhante. Depois acabaram nos falando que a gente tinha que ter as tais as soft skills, né? Uma comunicação mais persuasiva, empatia, resiliência, capacidade de liderar. Só que ninguém trabalhou no passado e não estão trabalhando em massa no presente com relação ao terceiro eixo de desenvolvimento, que é como eu posso ser percebido de uma maneira mais relevante. E isso ninguém nos ensinou no colégio, na faculdade, lá vai. E percepção hoje, né, o mensageiro, ele ganha da mensagem. Porque no passado a gente tinha necessidade de mensagem, de volume de informação. Hoje não. Hoje a informação está muito disponível, muito fácil. Consequentemente, importa muito quem traz essa mensagem. Ainda mais num país como esse, que não importa tanto o que você fala, mas quem fala. Ricardo, e eu acho que tem mais um ponto, né? Porque na faculdade de Direito, eu sou advogado de formação, né? Eu acabei indo mais para essa área de desenvolvimento de negócio. Mas a gente vê que o advogado também é ensinado que, olha, você não pode ficar falando de você, não. Você tem que focar em fazer o seu trabalho bem feito, que vai falar por si só. E às vezes as pessoas falam, nossa, é verdade, Gabriel. E de um certo ponto é importante você fazer o trabalho bem feito, porque se você não for técnico, não vai adiantar nada você vender. Mas, Ricardo, eu queria saber, porque tem alguns advogados, vamos dizer, mais da velha escola, vamos dizer, da galera um pouco mais experiente no mercado de idade, que eles falam, Gabriel... Velho, você tá falando. Eu falei isso. Galera tá um pouco da melhor idade, não, brincadeira. Mas o pessoal mais velho acha que LinkedIn, de você estar ali no livro com um monte de autor, é uma putz besteira, de que na verdade está sendo tudo muito superficial, que você não está falando nada. E se for olhar, tem muita coisa, infelizmente, ruim no mercado. E eu acho que eles têm razão. Mas o que você acha disso? É tudo ruim, Ricardo? Não vale a pena você estar em nada, tem que mesmo falar por si só e torcer para dar certo? Não tem nenhum problema eles pensarem dessa maneira. Só não podem reclamar depois que vão estar perdendo oportunidades para pessoas que têm 1/3 da experiência deles. Porque, inclusive, esses tempos eu estava palestrando em BH, e um advogado levanta a mão, né, logo após a palestra, era uma palestra que podia-se ter perguntas ali ao final, tinha tempo para isso, e o advogado levanta a mão assim, então, Bosco, a gente tem um escritório aqui, que é um dos mais conhecidos em Belo Horizonte, assim pensado, é o escritório do pai dele, e ele faz a seguinte questão, poxa, é injusto, né, com a experiência que a gente tem, hoje em dia tem muitos falsos gurus, tem um monte de 171, né, falcatruas aí, vendedores de fumaça, termos nesse sentido, sim. E que tem mais vendas do que a gente. Aí ele fala o seguinte, mas isso não é justo. Né? E a internet que está proporcionando isso. Aí eu perguntei para ele, mas quem... Eu só fiz uma pergunta inicial para ele, mas quem disse que o mundo ia ser justo? Aí ele parou e falou assim, cara, nunca foi e nem nunca será. Talvez é uma ilusão que me contaram. Então essas pessoas, elas ficam sentadas em cima de um determinado trono fictício que elas acreditam que tem, e que aquele reinado durará para sempre, e que a sociedade tem que se curvar àquela experiência que ele ou ela possuem. Consequentemente,
Esse cara cria uma grande expectativa e quando isso não acontece, gera decepção, ansiedade, aflição. Como se a culpa fosse o mercado, mas as pessoas não estão olhando para dentro de si. Poxa, o mundo hoje não funciona apenas pelo mérito técnico. O mundo hoje funciona muito por visibilidade, por jogo de atenção, por quem consegue expandir a boca do seu funil, ter percebido de visibilidade e construir uma marca até a autoridade. Você se tornar uma autoridade moral, né, dentro daquele tema. E muita gente não percebe que esta, né, é a nova ordem, esta é a nova chave para um futuro cada vez mais sustentável dentro da carreira do direito. Quando você entende essa jogada aqui, você começa a trabalhar, isso não é desaquecer, né, o seu investimento na sua capacidade técnica, mas você consegue fortalecer de forma robusta um eixo que está muito desaquecido, que é aumentar a percepção. E percepção hoje, sim, você passará pela visibilidade. Agora, é que muita gente olha a visibilidade apenas o que o influenciador no TikTok faz, apenas o que a Anitta faz, apenas o que o Neymar faz. Então, eu tenho que fazer dancinha? Será que eu tenho que fazer aquele vídeo viral? Será que é isso? E muitas vezes essas pessoas caem nas mãos de profissionais, né, ditos gurus ou mentores de personal branding, que são uma mistura de uma bomba de um fósforo com um galão de combustível. É uma mistura explosiva. Isso acaba decepcionando. Então, uma marca bem construída, ela respeita, sim, perfil de quem está do outro lado, mas também olhando muito para tendências e consegue trazer aqui um ponto, uma interseção que é interessante para que aquele profissional comece a se sentir, né, confortável para dar o primeiro passo, mas também que ele entenda que, ele tem que mudar alguns hábitos e algumas percepções, se ele realmente quer chegar a abocanhar um mercado, uma fatia que ele não está conseguindo ainda. E não tem nenhum problema, Gabriel, se ele não quiser fazer. Não tem nenhum problema. Só não encha o saco, a paciência do mercado dizendo, não, porque o mercado que é injusto com o relacionamento. Não, você que não quer pagar o preço para conseguir chegar lá. É isso, é uma coisa, né, cara, que é engraçado, eu tava também... É sempre as mesmas dores, porque a gente vê isso, e é compreensível essa dor, né, cara, como você bem disse, eles foram ensinados assim. Se eu tivesse sido ensinado assim, eu também ia ficar assim. Mas aí um dos advogados chegou e falou, Gabriel, eu vejo esses caras aí, eles ficam dando umas aulinhas tão básicas, não sei o que, tal, e, pô, né, podia fazer um conteúdo forte, não sei o que, mas não tem isso. Eu falei, tá bom, você tem conteúdo forte, não tem? Você se formou não sei aonde, você dá aula, você é didático, o que você está fazendo em relação a isso? Você está reclamando dos outros? Eles estão pegando espaço que você não está ocupando, meu amigo. Ele está esperando que as pessoas considerem ele apenas quem aparece lá na sala e vai, depois de 20, 30 anos, ver que ele é um bom professor e talvez alguém vai dar um elogio ou vai lhe convidar para um negócio ou vai indicar. Poxa, se você depender hoje daquele sistema offline, você está ferrado, porque isso é muito gradativo, isso aí é muito limitado dentro dessa jornada. Isso aí é o que se fazia na década de 80, 90, começo dos anos 2000, mas hoje não cabe mais você depender do seu marketing pessoal apenas disso para a sua projeção. Pode ter também isso, mas nada se compara hoje à capacidade de distribuição do nome de um profissional da área jurídica do que um ambiente online, desde que você faça a coisa certa, porque muitos confundem o seguinte: visibilidade com autoridade. Existe um hiato aqui, existe um espaço gigante entre uma coisa e outra. Sim. Então, quanto mais você transforma a visibilidade em autoridade, e isso não é apenas falar, olha, eu sou bom, eu sou foda, eu sou o cara, e lá vai, é um processo diferente dessa construção, é até falar no começo menos de si e mais ajudar o outro, porque no fim das contas, cara, as pessoas estão cagando para quem a gente é, elas estão cagando para o nosso esforço, elas estão cagando para a nossa história e para os nossos sonhos. O seu público-alvo que está ali na web, num primeiro momento, ele só quer uma coisa, que você resolva o problema deles. E depois, aí talvez eles abram um espaço para você contar o seu esforço, a sua história, os seus sonhos. Se você inverter essa ordem, poxa, você entra num descrédito aqui e vai começar a ter a aprovação
de apenas puxa-sacos, de apenas pessoas próximas, apenas, às vezes, o familiar, para que você vai se achar, né? O cara, aí você vai botar muito dinheiro, tempo e energia no que não faz sentido. O cara vai comprar, por exemplo, um terno de 50 mil reais, porque ele acredita que aquilo é marca pessoal, hein? Claro que a imagem, ela também compõe depois a construção desse profissional, só que só aquilo é o que não vai resolver. Eu concordo, viu, Ricardo? Ricardo, a gente está falando aqui, tudo é marca pessoal e a gente está falando também de posicionamento, né, indiretamente. E, Ricardo, eu queria, agora para essa galera aí que falou, pô, eu preciso acordar, o que afinal de contas é a marca pessoal? E eu queria saber se você também tem de repente, algumas dicas aí para dar para quem quer começar a construir essa marca pessoal e percebeu, tá bom, vocês me convenceram, eu preciso cuidar da minha marca pessoal. Eu costumo dizer de forma objetiva que a marca pessoal, quando ela é estruturada, ela é gestão estratégica de quem você é, de como o mercado lhe vê e de quem você quer ser. Quem você é, como o mercado lhe vê e quem você quer ser. Quanto maior a clareza entre esta tríade aqui, quanto mais você diminuir o espaço de incertezas, de dúvidas, de inseguranças, isso faz com que você aloque tempo, energia e dinheiro no ponto certo. E você começa a não perder tempo em ações que alimentam apenas métricas de vaidade, né? E começa, sim, a colocar a sua energia no que realmente vai lhe dar uma alavancagem muito mais rápida para chegar onde você quer. Engraçado isso, né, cara? Porque se for de métricas de vaidade, às vezes eu falo, pessoal, vocês têm que mostrar o seu trabalho, não é falar, olha como que palestra, que legal que eu tô. Não, é o que você aprendeu na palestra, o que aquilo é legal para o cliente, como que foi estar lá, marcar a galera que participou, gostei da palestra de fulano, marca fulano e fala, gostei por conta disso, ele me agregou isso. Você está trazendo valor ali, com uma coisa simples. Só que o típico profissional do direito, assim como de outras áreas, nós nunca fomos doutrinados, educados a compartilhar valor. Sim? Principalmente as gerações Baby Boomer, X e Y, a gente sempre foi acostumado a apenas sugar ou então a convencer o igual ou para cima. Eu tinha que chamar a atenção no lado do colega de classe, que era competitivo, e depois de convencer o professor, certo? Nunca chamaram um Gabriel, que estudava, por exemplo, na 7ª A treinar alguém da 4ª C, correto? Nunca a gente foi ensinado lá atrás a como comunicar com o diferente, como a gente educar o diferente, como a gente gerar valor para o diferente. Nunca a gente foi ensinado, inclusive, a liderar esse diferente. Então, quando a gente chega na fase adulta, a gente chega acreditando que o que importa para o mercado são apenas as skills técnicas, porque lhe venderam esta imagem. E quem lhe vende muito aí essa imagem? Quem tem um poder social. Porque quem tem um poder social não quer que você tenha uma marca pessoal forte e que você se sinta independente daquele CNPJ que você está atribulado e que você consiga escolher o seu futuro. Porque a partir do momento que você, dentro do escritório, começa a ter independência, uma marca forte, e você pode ser protagonista da sua história, e não apenas um coadjuvante que depende de um CNPJ, que tem um CPF ou mais, que decidem o seu futuro, quando você sai dessa vinculação, ou que você não precisa apenas dessa vinculação, o outro lado perde poder. Geralmente as pessoas não querem isso. E essa é a realidade hoje típica do profissional na área de direito. Ele depende muito de poucos. E quando a sua marca depende muito de poucos, você está ferrado. É isso mesmo. Não, e, cara, é engraçado, você traz um negócio, que também tem outro ponto. A gente fica ali, não, Gabriel, mas se eu começar a mostrar o que eu sei, o pessoal vai pegar essas coisas, eu estou entregando trabalho beijado. Cara, a gente está entregando trabalho aqui. A gente está falando, você acabou de falar, deu uma aula até agora e vai continuar dando. Você está falando as coisas que precisa fazer. O que adianta a galera ouvir e não fazer? O trabalho nosso aqui, de profissionais do mercado que ajudam nessa parte, é ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos. O conhecimento está na mão, mas você não vai fazer nada com ele. Você vai falar, putz, é isso. Não, o cara vai lembrar. O cara sabe como solucionar a minha dor. Ele entende o que eu estou passando. Ele tem essa solução. Não importa que você está dando a resposta ou não, o cara não sabe como fazer isso, o cara não tem a sua experiência. Então você não precisa ter medo dessas coisas. Não sei se eu estou falando besteira aí, cara. Mas é que eu fico revoltado às vezes com essas coisas. Então aquele negócio, quem não percebe, trata de aumentar a consciência dentro desse aspecto, porque quando a gente aumenta a consciência, a gente
quebra objeções, a gente expande os muros do nosso universo e a gente abre um novo campo, porque tinha um muro aqui na minha frente, então eu abro um campo de possibilidades. Quando eu não quero, eu até estou consciente de que é preciso, mas eu não quero, está tudo certo. Só que, né, baixe então expectativas, não quero correr riscos, então eu tenho que baixar consequentemente as expectativas, simples assim. É isso, Ricardo. Ricardo, queria saber, quem está começando a querer desenvolver marca pessoal, não sabe nem por onde começar, o que você sugere? O primeiro ponto é ter a atitude, né, de aumentar essa consciência e querer pagar o preço. Porque é o seguinte, se você não tem o que quer ainda na vida, é em função apenas de 2 fatores. Porque você não sabe o que tem que fazer, ou então você sabe o que tem que fazer, mas você não quer pagar o preço. E pagar preço aqui em vários sentidos. Em tempo de dedicação, em energia, em suor, em dinheiro, certo? Então, quem está começando realmente eu estou apenas como um cavalo pangaré, né, motivado, que vou no evento, boto o braço para cima, não, amanhã vai ser diferente. E no dia de amanhã você não quer mudar um hábito para gerar um estilo de vida diferente, para consequentemente gerar um resultado diferente, se você não está disposto a isso, não tem nenhum problema. Ninguém está nem aí para você, né? O mundo está cagando, né, para se você vai ou não vai em frente. O mundo não está esperando você, advogado ou advogada. Por mais que isso doa, muitas vezes a gente acha que as pessoas estão dando bola para a gente, estão esperando que a gente se projete. Não, né? Você é um pó dentro deste universo. É isso mesmo. Consequentemente, aqui então eu estou falando para quem realmente quer. E o que eu quero dizer com quem realmente quer? Aqueles profissionais que acreditam que eles têm uma potência maior que ainda não está sendo atingida. E essa grande potência, ela pode ser proporcionada por uma plataforma fantástica chamada marca pessoal. Porque a marca pessoal é a grande alavanca para ele assumir, de fato, o protagonismo da vida. Ele realmente puxar as rédeas e ele coordenar o que será o futuro dele, caso ele tenha um futuro. Portanto, para quem quer desenvolver marca pessoal, ela não é para todos. Ela é focada em profissionais que querem, de fato, ter a atitude de começar e vão buscar num mentor uma estratégia a ser construída dentro desse processo e, consequentemente, dentro de uma estratégia correta, eles entrarem numa consistência que significa mudança de hábito. Se você não quer mudar hábitos, é um grau de loucura você acreditar que vai começar uma sexta-feira, né, com um input e vai terminar com um output diferente. Se eu quero mudar qualquer coisa na minha vida, seja pessoal ou profissional, seja na família, relacionamento amoroso, estudantil, acadêmico, profissional, input diferente me gera output distinto. Eu mudo hábitos, hábitos viram um estilo de vida diferente, onde eu passo a cuidar da minha marca pessoal, e numa terceira fase eu tenho um resultado diferente. Se não quiser pagar esse preço, tá tudo certo. Só não incomode a si. E qual é o grande problema? Grande parte não se resolve dentro dessa jornada, fica olhando e usando as redes sociais apenas olhando como o outro é mais feliz que ele, ou se diz mais feliz que ele, acaba caindo numa autocobrança grande, só que terceiriza isso e sobra para todo mundo. Sobra para a família, para o esposo, para a esposa, para o filho, a insatisfação pessoal. Então, definir o que você quer e onde você vai começar a querer chegar, porque você não precisa ter a definição final ainda, porque a sua marca ainda está crua e ela vai lhe abrir uma série de oportunidades que você não consegue nem perceber ainda, é fundamental. Sensacional, Ricardo. E é uma coisa que eu acho que vale falar, e não sei se você concorda ou não, mas porque o que acontece? Quando a marca pessoal, qualquer pessoa pode usar, que nem o chat GPT ou os LLMs da vida. A pessoa boa e a pessoa ruim vão usar. A marca pessoal também pode ser desenvolvida por pessoas ruins, vamos dizer, os 7-1s do mercado. Só que aquele negócio, pensa, sei lá, um 7-1 uma vez inventou que ele conseguiria mudar a mentalidade das pessoas e levou eles para fazer uma exploração no lugar X. Só que ele não tinha preparo, ele não conseguia as coisas e quase matou a galera. São fatos isso, não estou enganando aqui, e eu acho que a galera sabe de quem que eu estou falando. Não sei se é um 7-1 ou não, enfim.
Mas, aparentemente, ele não tinha domínio daquilo. E ele vendeu o que tinha. Ficou claro para as pessoas. Então, você pode até enganar algumas pessoas. O cara que é um 7-1, ele vai enganar algumas pessoas. Porque, assim como qualquer pessoa, você consegue enganar durante o tempo. O discurso é bom, é bonito, é agradável, fala as dores das pessoas, elas se sentem escutadas, ouvidas. Mas você vai enganar algumas pessoas durante um tempo. Você não vai enganar todo mundo todo tempo. E aquela pessoa que vai ser enganada por ela é o problema da pessoa. Mas eu acho que você traz um outro ponto, além disso, que é interessante, Ricardo, que as pessoas deviam fazer terapia. Porque se você tem um problema não resolvido e descontar nos outros, meu amigo, falta muita terapia, isso vai também te ajudar, viu? Né? Aí que tá um aspecto bacana que você citou, Gabriel, pelo seguinte fator. Nós nunca fomos educados ao olhar para dentro. A geração Z agora vem com um aspecto mais nisso, né, uma revolução, inclusive, trabalhista, social, tentando trazer isso à tona, mas as gerações mais antigas, Y, Boomer, ou seja, o pessoal que está aí na faixa de seus 35, 40, a gente sempre foi meio que doutrinado a que se você olhasse para si, isso era exibicionismo, era vaidade, era narcisismo, seja lá o que for. Consequentemente, a gente sempre veio numa formatação querendo trabalhar para fora, satisfazer o para fora. E chega um momento na sua vida que aquilo vai cobrar um preço enorme, porque você fez sempre para o outro e, de repente, encontra um vazio enorme dentro disso e, tipo, caramba, uma crise de autenticidade no seguinte aspecto. Poxa, por que eu estou aqui se o que eu estou fazendo tem sentido? E se o que eu estou fazendo, se tem sentido ou não, se isso é de fato algo singular. Isso começa a ter uma cobrança muito grande. E você começa, por mais que você veio no modelinho típico social, fazendo as formações que falaram que você tinha que fazer, você talvez não alcançou a tal da felicidade. Ou seja, a marca pessoal é um primeiro estágio para você começar a construir uma plataforma onde você se sinta bem, no sentido de que, poxa, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me projetar, mas também eu tenho que fazer algo que eu gere valor para o outro e para mim. Porque, no fim das contas, não tem ninguém me esperando, além da sua família. No fim das contas, meu caro, é aquilo que a gente falou. As pessoas estão cagando para o nosso esforço, para a nossa história, para os nossos sonhos. Elas querem que a gente resolva o problema deles. Mas antes você tem que resolver o seu problema interno. Totalmente, Ricardo. E é legal isso, porque a gente fala também, porque muito advogado, eles têm medo de se expor. Eles têm medo da... E a gente, é normal, não só... Acredito que não seja só... Você trabalha com uma série de profissionais, eu acredito que seja até um medo comum. Mas é que a gente tem medo da rejeição. Então, também, de novo, a gente trata nisso. Né? Mas o que os outros vão pensar? Cara, dane-se. Porque se uma pessoa só achar o seu trabalho legal porque é um conhecimento que você trouxe, mesmo que não te fale, mas aprendeu alguma coisa com isso, pô, já valeu a pena o trabalho. Quer dizer, sim, na minha visão. O que acontece? As pessoas têm muito medo de julgamento, sim, e têm medo de sair da sua bolha. É isso. Então, a gente sempre foi educado, e esse foi o nosso modelo social, e, consequentemente, virando um modelo mental, no seguinte sentido. Eu tenho que viver na minha tribo e essa tribo tem que me proteger. Qualquer tribo tem os fortes e os fracos, né? Então, e tem aqueles que conseguem sobreviver mais e os que conseguem sobreviver menos. Os que têm mais poder e os que têm menos poder. Qualquer atitude que faça com que você saia dessa bolha, que é uma falsa sensação de segurança, você começa a correr riscos. Por causa que o inesperado está ali na frente, o inseguro talvez esteja ali na frente, o incerto está ali na frente. E isso, para muitos, traz ansiedade, traz aflição, traz falta de controle. Então, eu não vou para o novo porque eu tenho medo do que pode acontecer. E onde é que estão os nossos medos? Os nossos medos estão no nosso futuro. Então, eu não vou para uma carreira de sucesso, eu não vou para uma marca pessoal brilhante, porque é no futuro que eu vou encontrar esses meus medos, que você sabe quais são os seus. Sim. Parte sabe e parte ainda está inconsciente e precisa descobrir. Então, o medo de julgamento, no sentido de o que meus colegas vão dizer, este é um dos fatores que faz com que muitas marcas pessoais fiquem travadas. Só que essa pessoa ela não entendeu que as pessoas próximas, se tivessem para dar a ela algo fantástico, brilhante, ela talvez já tinham trazido.
Grande parte do relacionamento do advogado da advogada agora traz aquele contratinho típico, esse cara fica dependendo da mensalidade, ele já sabe mais ou menos qual vai ser o faturamento do próximo ano, ele fica torcendo para entrar um projeto milagroso, grandioso. Fora isso, vai tudo se repetir. E aí você está ficando mais velho, você está se encaminhando mais próximo à morte. Ou seja, você começa, talvez, criar uma expectativa muito grande de algo que dificilmente vai ser realizado. Porque esse cara, ele não quer sair da bolha, porque ele quer contar com a aprovação dos iguais. Só que se os iguais fossem para trazer algo espetacular, já tinham trazido. E grande parte não quer dar um galo velho para ele. Ou seja, o melhor dinheiro, as melhores oportunidades, muitas vezes estão, né, numa outra bolha. E essa é uma bolha que ainda não lhe conhece. Porque a bolha que lhe conhece, ela considera o doutor Gabriel, uma imagem X, que é um cara que eles conheciam desde, por exemplo, do colégio, da universidade, lá vai. Quando você começa a construir uma marca pessoal forte, as novas pessoas começam a entrar nessa trajetória, elas começam já a conhecer o Dr. Gabriel, que tem uma marca, né, forte, um cara respeitado dentro da nossa área. Então, essas pessoas, elas tendem a dar maior valorização ao seu tempo, à sua energia, e conseguem, geralmente, deixar mais dinheiro com você, inclusive, porque você passa a ser mais valorizado. Agora, olha as pessoas mais próximas. Geralmente chegam atrasados com você, o seu tempo não tem tanta importância, ela vai, porque você é acessível, porque você é cada vez, né, permeável dentro desse tipo de relacionamento. E está tudo certo. Agora, nem todo mundo é para trazer negócio. Agora, saber qual é a bolha que você está e como trabalhar com cada bolha é fundamental para o advogado que quer uma projeção de marca sem depender hoje daquela bolha que está lhe gerando segurança, mas que não vai proporcionar você ter um futuro brilhante. Vamos lá, o que deve vir antes, na sua opinião? Presença digital ou clareza de posicionamento? O que deve vir antes, primeiro, é uma conexão entre quem este profissional é e quem ele quer se tornar, antes de tudo, ok? Porque o digital e o online, eles vão se coligar aqui em uma série de ações. Porque hoje em dia eu não trabalho muito com ou um ou outro, né? Mas ou seja, tem atitudes no offline e tem atitudes no online que vão deixar essa marca cada vez mais poderosa, cada vez mais requisitada. Agora, o ambiente digital, ele proporciona uma distribuição que não existe em comparação com o offline. Por exemplo, se eu quiser hoje de manhã atingir 10 mil pessoas no ambiente online, isso é moleza por meio de uma estratégia bem construída no LinkedIn. Agora, como é que você vai botar 10 mil pessoas hoje de manhã num auditório? Difícil. Ou seja, estratégias offline, elas podem se tornar cada vez mais poderosas quando o seu online começa a ser bem construído e quando você começa a ir, por exemplo, em eventos, as pessoas passam, inclusive, a saber quem você é. Isso. Então, o seu valor se torna muito mais poderoso, pois as pessoas querem estar com você. E você não vai apenas gastando o seu tempo em uma série de eventos durante o mês, porque vou para lá para fazer networking, para trocar cartão, etc. Pelo amor de Deus, isso é a atitude da década de 90, começo dos anos 2000. Você pode estar em eventos também, mas o problema é quando toda a sua estratégia de marketing pessoal depende apenas daquele evento presencial para se fazer negócio. Exato. Então aí não existe uma estratégia, existe apenas algumas ações soltas, esporádicas que você está fazendo, muitas vezes para alimentar a sua falsa sensação de que você está fazendo algo para si. Sensacional. Dalbosco, que papo fenomenal, cara. Muito legal conversar com você. E eu queria agradecer a sua presença aqui no BDI Law por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser falar com você, conhecer mais o seu trabalho e aprender com você. Tenho sim, meu caro. Tenho, inclusive, já fica a dica aí para quem quiser ler o meu mais recente livro, né, Do Invisível ao Inesquecível, best-seller no Brasil. Do Invisível ao Inesquecível se tornou uma referência para profissionais que querem sair da toca e se tornarem cada vez mais relevantes, sendo considerados autoridade moral dentro de seus mercados. A autoridade moral não tem relação direta com ser o melhor, tecnicamente.
pessoas ficam esperando isso. Eu tenho que chegar até meu doutorado, meu pós-doutorado, para depois começar a agir, certo, Dalbosco? Não. Você vai continuar sendo engolido pelo mercado, que é muito diferente daquele que lhe ensinaram. Então, do Invisível ao Inesquecível é uma referência, tem link na Amazon, tem link no meu Instagram, e falando em Instagram, Ricardo.Dalbosco, LinkedIn Ricardo Dalbosco, e quem quiser também acessar o maior site hoje no Brasil em volume de conteúdos sobre marca pessoal, é o www.ricardodalbosco.com. Tem lá tantas as mentorias que eu presto diretamente para profissionais da área jurídica, para projeção de marca, assim como também palestras, já palestrei algumas vezes para a OAB, assim como outros eventos de escritórios. Sensacional, Dalbosco, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDenlaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BDenlaw, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BDenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.